somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, o desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Bom dia. Mais uma vez nós estamos reunidos para prestar culto ao Senhor nesta manhã e eu queria saudá-los com a palavra de Provérbios, capítulo 16, os versículos 1 e 9. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós temos em nossa cultura o hábito de fechar um ciclo na nossa vida em dezembro e abrir outro em janeiro. Assim, a gente faz novos planos para o ano que se inicia, novas metas, reafirmamos compromissos. É como se tudo se fizesse novo quando o relógio muda de 23h59 do dia 31 de dezembro para 0 horas do dia 1º de janeiro. Isso é uma coisa cultural. Contudo, a Bíblia nos ensina que nós podemos e devemos fazer planos, mas esses planos eles têm que estar alinhados com a vontade de Deus. Nós devemos buscar primeiro aquilo que Deus tem reservado para nós, para então nós elaborarmos os nossos planos e os nossos projetos para seguir adiante. E é sobre isso que nós queremos meditar nesta manhã, seguindo o exemplo de Neemias. Mas antes desse tempo de meditação, a gente quer também ter um tempo de oração e também um tempo de louvar o Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus e Senhor, nós estamos diante de Ti nesta manhã para prestar culto a Ti, reconhecendo a Deus que sem Ti nada somos, nada podemos,
reconhecendo também, Deus, que Tu és um Deus grandioso, um Deus amável, um Deus soberano. Obrigado, Senhor, por quem Tu és nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus de amor, que se importa conosco. Obrigado, Deus, porque Tu nos permites estar na Tua presença. Obrigado porque nós podemos Te chamar de amigo, porque nós podemos Te sentir ao nosso lado o tempo todo. Por isso, Deus, quando estamos agora no início do ano, nós queremos deixar a nossa vida no Teu altar, clamando, Senhor, que a Tua presença se faça todos os dias em nós e que cuida, Deus, dos nossos planos, dos nossos projetos, daquilo que nós temos para a nossa vida neste novo ano. Que, sobretudo, Senhor, os nossos planos estejam debaixo da Tua vontade e da Tua presença. Nós rendemos louvor a Ti, Senhor, nós rendemos glórias ao Teu nome. Tu que és o único digno de receber todo louvor e toda adoração. E a Ti, Senhor, que nós entregamos este culto, Te pedindo que Tu fales ao nosso coração e à nossa mente, que Tu transformes a nossa vida segundo a Tua vontade. Nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Nós queremos, então, convidar Jesus para estar conosco nesta manhã e nós queremos dizer, eu vim para Te adorar. Vamos ter um tempo de louvor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te, quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste e por amor pobre se fez. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés. Bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Como eu disse antes, hoje nós queremos meditar na palavra de Neemias, os capítulos 1 e 2. Mas para a gente entender um pouquinho, a gente precisa de ver o contexto da situação. Quem era Neemias? Neemias era um judeu, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele foi um homem de habilidade, coragem e ação que em tudo dependia de Deus, a quem constantemente
recorria em oração. O capítulo 1, ele nos relata que Anani era um dos irmãos de Neemias, ele veio de Judá, a terra natal de Neemias, e nessa visita, ele veio junto com alguns amigos, e nessa visita o Neemias pergunta sobre os sobreviventes do cativeiro. Eles tinham passado por aquele tempo na Babilônia, então agora ele queria saber notícias, porque naquela época a gente não tinha WhatsApp, não tinha essa tecnologia de hoje, não tinha, mal se levava por cartas, Mas então ele aproveitou essa visita para saber notícias do seu povo. E ele queria também saber não só do seu povo, mas sobre a cidade de Jerusalém, sobre a sua terra, E a resposta que ele recebeu do seu irmão era que o povo passava por grandes sofrimentos. E a cidade, o muro da cidade tinha sido destruído, tinha sido derrubado, e as portas destruídas pelo fogo. Quando Neemias ouve essa notícia, ele se entristece profundamente. E ele chora, e ele passa dias lamentando, jejuando, orando a Deus. Se você quiser ler essa história completa, você pode acompanhar depois na sua Bíblia o capítulo 1 de Neemias. E lá nos versículos 5 a 11, então Neemias ora. Ele ora pedindo perdão dos pecados, ele ora clamando pelo povo, enfim. Mas a última frase no capítulo 1 nessa época eu era copeiro do rei. O Neemias, ele era copeiro, ele tinha um emprego, se a gente for pensar nos dias de hoje, ele tinha um emprego fixo, bem instalado, estável, ele tinha uma condição boa de vida e ele vivia a serviço do rei, mas numa zona de conforto, Ele estava bem. Mas isso não tranquilizou quando ele viu quando ele viu o sofrimento do seu povo. Ele ficou triste, ele ficou lamentando por aquilo, E ele então começou a orar. E ele entendeu, enquanto orava, ele entendeu que ele tinha um chamado junto ao seu povo. Ele entendia que alguém tinha que fazer alguma coisa para ajudar. Então ele se dispôs ao trabalho. O povo estava muito sofrido, o povo já não conseguia mais ver as perspectivas, o povo estava esmorecendo. Essa reconstrução já tinha começado e tinha parado no meio do caminho, não foi à frente. E com isso o povo assim, já não sabia mais o que fazer, meio que deixou para lá, mas isso era uma coisa que incomodava o Neemias. Nós queremos ler os versículos de 1 a 18 do capítulo 2 de Neemias. O texto é um pouco extenso, mas para que a gente consiga perceber tudo que nós temos para extrair desse aprendizado, a gente precisa então meditar nessa palavra. E ali está escrito assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta
para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência, fica junto ao templo, do muro da cidade, da residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando souberam que alguém que estava interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu já estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterro, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres e aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o Senhor me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram com esse bom projeto. Aqui nós percebemos várias coisas que nós queremos aprender. E no início do ano é comum nós fazermos planos, projetos, criar metas, né? Eu já tinha dito isso antes. Mas ao longo dos anos, muitas dessas coisas que nós planejamos se perdem, se frustram, saem do nosso controle, tomam rumos diferentes do que nós imaginamos. Não é assim? Então hoje eu quero analisar a partir desses 2 capítulos de Neemias alguns pontos para um projeto bem-sucedido. O primeiro deles, que na verdade tem que estar no princípio, no meio e no fim, é a oração. Neemias começa sua oração, lá no capítulo 1, reconhecendo a soberania de Deus. Ele confessa os pecados dele e do povo. Ele mostra que conhece os mandamentos e ordenanças de Deus. E ele clama a Deus que ouça e esteja atento à sua oração. A Bíblia relata que ele passou um tempo de oração. Um tempo em oração. Entre os capítulos 1 e 2, existe um intervalo de 4 meses. Esse foi um tempo dedicado a ouvir aquilo que Deus tinha a falar. E nós aprendemos com isso que nós não precisamos ter pressa. Muitas vezes a gente ora hoje e quer que Deus responda hoje. Mas a gente precisa dedicar um tempo de oração e precisa estar pronto para ouvir o que Deus quer falar. E esse tempo, ele não somos nós que determinamos, é o próprio Deus que nos responde. Mas seguindo então os versículos abaixo, né? Dos versículos, no capítulo 2, os versículos 1 a 4, nós vemos uma oportunidade. O Neemias, ele relata que o rei percebeu a tristeza estampada no seu rosto. E aí, o rei pergunta para Neemias: o que você gostaria de pedir? Oportunidade. Nós temos que aprender a olhar as oportunidades.
que nós temos, que às vezes vem numa pergunta, que às vezes vem numa colocação, e a gente tem que aprender a aproveitar essas oportunidades. E o Neemias, antes de responder, ele orou ao Senhor. E aí ele respondeu para o rei. Ele responde que gostaria de reconstruir a cidade destruída. Aí vem a próxima pergunta do rei. No versículo 6. Quanto tempo levará a viagem? Prazo. Então nós já temos aqui oração, oportunidade, prazo. Nós precisamos ter prazos determinados quando nós pensamos em algum projeto, quando nós pensamos em algum planejamento, porque o prazo ele é importante para a gente não se perder, né? Então, quando a gente pensa em fazer algo, a gente tem que ter ali, em quanto tempo eu vou fazer isso? Mesmo que depois você precise ajustar esse prazo, mas ele precisa estar bem definido. Então, prazo. E no versículo 7, eu destaco as condições para a execução do plano. Aproveitando aquela conversa, aproveitando que o rei estava ouvindo o que ele tinha para falar, ele fala assim, eu queria também levar cartas as cartas do rei, para que me deixassem chegar até Judá. Esse percurso que ele ia fazer até Judá, poderiam ter vários empecilhos, várias coisas poderiam acontecer, que ele não conseguiria chegar, né? Então, mas se ele está indo com uma autorização do rei, não teria impedimento. Então, ele aproveitou, e não só essas cartas para ele passar, como ele também já aproveitou o ensejo, logo no versículo 8, ele também pediu cartas para o guarda da floresta, solicitando madeira, material para ele construir os muros, né, as portas, e também uma casa para ele morar nesse prazo que ele estaria ali. Então, levantar recursos. Oração, oportunidade, prazo, condições para execução do plano, levantar recursos. E assim termina então essa primeira fase dessa conversa ali com o rei, onde Neemias traçou mais ou menos o que seria feito. E terminada essa fase, Neemias reconhece, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Não foi uma coisa simples, qualquer, à toa. Tudo que Neemias recebeu é porque Deus estava à frente. Tudo que Neemias recebeu é porque Deus era o centro da sua vida, ele dedicava sua vida a Deus, ele era um homem temente a Deus, e os seus planos eram planos que agradavam ao Senhor. Eram planos do Senhor na vida de Neemias. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós temos o hábito de fazer os nossos planos e depois pedir a Deus que os abençoe. E na verdade a gente primeiro tem que orar a Deus, perguntar o que Ele quer para nós, e aí então traçar os planos dentro da vontade de Deus, e então Ele nos abençoa. Agora nós vamos para o versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, observação. Ele não chegou falando que ia fazer, cuidando, olha, eu vim para isso, não. Ele chegou, ele permaneceu por 3 dias só observando, só olhando o que tinha no entorno, como que eram as coisas, como que as coisas aconteciam. Então, ele estava atento aos detalhes. O versículo 12 fala que ele não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em seu coração. E outra coisa que ele fala é que ele não levava nenhum outro animal, além daquele que ele estava montando. Então aqui nós aprendemos sigilo, discrição. Ele andou por meio do povo ali, por meio da cidade, olhando tudo, quieto, em silêncio. Nem aos amigos ele tinha contado o que Deus tinha colocado no coração dele. Muitas vezes a gente faz os nossos planos, os nossos projetos, e a gente já logo divulga o que a gente quer fazer. Guarde segredo. Ainda não é tempo de falar aquilo que você
tem no coração, é aquilo que Deus está colocando no seu coração. Seja discreto. Não levante suspeitas assim, né? Ele estava caminhando, uma pessoa sozinha, com um animal, andando numa cidade, à noite, olhando tudo, mas o que isso significa? Nada, ele podia estar sentindo calor e estar dando uma volta para tomar uma fresca, não podia? Ele não chamou atenção para aquilo que ele estava fazendo, ele foi discreto. Nos versículos de 13 a 16, nós temos aqui um reconhecimento diário, uma análise da situação. De noite saí, examinando o rumo de Jerusalém, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Então ele estava olhando o que aconteceu. Até neste momento, ninguém tinha conhecimento do que se passava na cabeça de Neemias. Ele ainda não tinha revelado, nós falamos isso no versículo anterior. Os judeus, os nobres, os oficiais e as demais pessoas que iriam realizar a obra ainda não tinham conhecimento desse planejamento. Ele já tinha tudo em mente, mas ele ainda não tinha falado para ninguém sobre isso. Quando chega lá no versículo 17, nós temos então um diagnóstico. O que é um diagnóstico? É quando você tem algo em estudo e você chega numa conclusão. Agora Neemias junta as pessoas envolvidas e ele mostra que vê. Vejam a situação terrível em que estamos. Vejam a situação terrível em que estamos. Ele já tinha olhado tudo, ele já sabia de tudo que estava acontecendo e agora ele apresenta para o povo a situação. E aí ele faz o convite, partindo dessa situação, partindo daquilo que ele já estudou, daquilo que ele já viu, ele faz o convite para a ação. Venham, vamos reconstruir. Então nós já falamos aqui sobre oração, oportunidade, prazo, condições para execução do plano, levantar recursos, observação, sigilo e discrição, reconhecimento de área, análise da situação, diagnóstico e ação. Porque se você faz todo esse estudo e engaveta, você perdeu tempo. Não adianta nada, precisa de ter ação. Venham, vamos reconstruí-lo. Mas como que ele vai convencer as pessoas de que isso vai dar certo agora? Porque isso já foi tentado e ficou no meio do caminho, não foi adiante, não seguiu. Aí entra no 18, um testemunho, um encorajamento e o engajamento mútuo. Testemunho. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Ele contou a sua história. Ele contou tudo o que aconteceu desde daquela conversa com o irmão dele, quando ele soube da situação. Sobre o tempo que ele passou orando, sobre tudo que o rei falou, sobre como as coisas aconteceram. E esse testemunho encorajou para que o povo tomasse uma decisão. Se você hoje tem uma situação, se você vê um irmão numa situação de vida difícil, uma situação de vida que você já passou por alguma coisa a respeito, testemunhe. Conte o que Deus fez na sua vida. Não só para aqueles que estão na mesma situação que você, mas conte o que Deus faz na sua vida diariamente, as pequenas coisas, os pequenos livramentos, porque isso vai fazer a diferença na vida do outro. Nós somos chamados a testemunhar, nós somos chamados a falar que Jesus é tudo para nós, que Jesus ele salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. Essa é a nossa missão, nós somos chamados a isso, e nós precisamos testemunhar isso. E isso também o Neemias fez. E a partir do testemunho de Neemias, o povo respondeu:
Sim, nós vamos começar a reconstrução. E mais do que isso, se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Bom projeto, porque é um projeto nascido no coração de Deus. O projeto que Deus coloca na nossa vida, como um projeto dele, para nós e através de nós, é um bom projeto. Nós precisamos ter a ousadia de Neemias, de executar esse bom projeto, de amadurecer, de estudar, de passar por todos esses passos, de oração, oportunidade, prazo, condições para o plano, levantar recursos, observação, sigilo e descrição, reconhecimento diário, análise de situação, diagnóstico, ação, testemunho, encorajamento, engajamento. Nós precisamos estar engajados na causa de Jesus. Nós precisamos estar engajados em levar Jesus para aqueles que não o conhecem. Nós precisamos estar engajados em fazer com que o reino de Deus cresça, porque essa é a nossa missão. O que Deus tem planejado para você hoje? O que você está sentindo de Deus que Ele está te chamando para fazer hoje? Deus dá clareza quando Ele nos chama. Se você não tem essa clareza, ore ao Senhor, pedindo que Ele te dê essa clareza. Ore ao Senhor, pedindo que Ele te mostre o que Ele quer de você, onde você vai atuar. Cada um de nós temos dons, talentos diferentes, mas todos para ser usado para a glória do Senhor. E com a próxima canção que nós vamos cantar, nós queremos nos entregar na presença do nosso Deus, na presença de Jesus, e dizendo que eu entrego tudo a Ti, que convidando Jesus que faça morada em nós e que Ele possa fazer a diferença na nossa vida, para que nós possamos fazer nele diferença na vida dos outros. Vamos então louvar ao Senhor. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Ti, tudo a Ti, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, a Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. Ti, tudo
tempo de oração e entregar essa palavra que nós acabamos de ouvir, pedindo a Deus que faça diferença na nossa vida. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, como é bom poder ouvir a Tua palavra, como é bom poder aprender mais de Ti. E nesse tempo, Deus, nós queremos dedicar a nossa vida a Ti. Nós queremos nos entregar, Senhor, na Tua presença, Te pedindo, faça-se a Tua vontade em nós e através de nós. Dá clareza, Senhor, quanto àquilo que o Senhor quer na nossa vida. Dá clareza, Senhor, quanto ao ministério a que somos chamados, porque todos nós temos um chamado, que cada um de nós possa de fato perceber esse chamado e ter coragem de Te obedecer, ter ousadia no praticar, Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade, que nós possamos viver, Deus, na Tua verdade, sempre de novo. Se Tu abençoando os nossos lares, abençoando as nossas famílias, abençoando cada pessoa, Senhor, com quem nós nos relacionamos, que cada um de nós possamos olhar e ver Jesus e ter Jesus como centro da nossa vida. Se Tu abençoando, Deus, a semana que se inicia, se Tu abençoando, Senhor, este ano que estamos começando, que cada dia, Deus, nós lembremos do compromisso que assumimos contigo de viver uma vida para o louvor do Teu nome. E que quando as dificuldades aparecerem, Senhor, nós olhemos para Ti, porque o Senhor Jesus já venceu o mundo, já venceu todas as dificuldades e nós também podemos vencer em Jesus. Por isso, Deus, fala conosco todos os dias e que nós também tenhamos o compromisso de Te buscar todos os dias, de conversar contigo todos os dias, para que essa amizade cresça, para que esse relacionamento seja um relacionamento íntimo contigo e que realmente possa haver uma entrega total, Senhor, da nossa parte a Ti, que és o dono de todas as coisas. Nós oramos a Ti, Senhor, entregando toda essa semana, entregando todas as coisas no Teu altar, Te pedindo a Tua direção. Guia, Senhor, os nossos passos, para que em tudo nós possamos testemunhar de Ti. Nós oramos, Jesus, no Teu nome, Te louvando, Te exaltando e Te bendizendo. Amém. Tenham todos uma boa semana e continue seguindo a gente nas redes, as nossas palavras, nas quartas, nos domingos. Também as crianças têm a história aí já disponível. Então, que vocês possam continuar seguindo com a gente e principalmente seguindo a Jesus em todo o tempo. Tenham todos uma abençoada semana.